Boa tarde, mais uma vez nos encontramos aqui no Reforço de Matemática para te ajudar a você melhorar o seu raciocínio matemático e também melhorar a sua matéria a cada dia. Ok? Esse canal está aqui disponível para te ajudar. Se você tem algum assunto em que você não domina e está precisando de ajuda, deixe nos comentários que a gente vai preparar um vídeo só para você aprender essa matéria. Mas, antes de tudo, se puder, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um like para que a gente possa continuar deixando esses materiais para te ajudar no seu dia a dia, tá certo? Na aula de hoje nós vamos tratar dos seguintes assuntos. Primeiro, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum para dois ou mais números, e o outro é o MDC, que é o máximo divisor comum para dois ou mais valores, ok? Aquela famosa onde o pessoal tem muita dificuldade. Então vamos abordar esse assunto hoje de uma forma que você possa entender isso de forma melhor, tá certo? O mínimo múltiplo comum, ou MMC, de dois ou mais números inteiros é o menor múltiplo inteiro positivo comum a todos eles. Então esse é comum, esse número vai ser comum a todos eles, ok? Exemplo, o MMC, ou seja, o mínimo de comum para 4 e 8 ao mesmo tempo, é o 24, ok? E denotamos o MMC de 6 e 8, 24. O mínimo de comum de 6 e 8 é 120, que denotamos o MMC de 5, 6 e 8 é 120, ok? O MMC é muito útil quando vamos realizar quando formos adicionar ou subtrair frações, porque tem que ter o mesmo denominador, e nós obtemos isso através do MMC, ok? Vamos para a próxima. Vamos no dispositivo prático, como é que a gente calcula isso? Vamos lá, o exemplo. O MMC de 8 e 12 e 28. Qual é esse MMC? Qual é o mínimo múltiplo comum para esses três números? Primeiro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos alinhar os números e escrever numa folha. Depois nós vamos fazer uma linha vertical ao lado dele, tá certo? E agora nós vamos começar a fazer a divisão simultânea dos três números, ou o que der para dividir, pelos números pares o menor possível, ok? No nosso caso aqui, 8 é par, 12 é par e 28 é par. Isso significa que esses números são divisíveis por 2. O menor primo é o número 2, é o único primo par, ok? Então vamos lá. Agora, dividindo por 2, esses resultados que nós obtermos, nós vamos colocar logo abaixo deles, para que a gente possa fazer depois a outra divisão, ok? Então, 8 é 8 dividido por 2, 12 dividido por 2 e 28 dividido por 2. Nesse caso, 8 por 2 dá 4, 12 por 2 dá 6 e 28 por 2 dá 14. Existe algum número divisível por 2? Tem. O 4, 6 e 8 são pares. Então, de novo, eu vou dividir pelo menor primo, que no caso é o 2. Coloco o 2, tá certo? E faço a divisão. Da mesma forma, vou colocar o resultado logo abaixo. Então, dividindo 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, 14 por 2 dá 7. Tem algum número que é divisível por 2? Tem o 2 é divisível por 2. Então, de novo, vou repetir, vou dividir por 2. Tá certo? Agora dá 1, o resultado de 2 para 1, 3 não dá para dividir, repito 3, o 7 dividido por 2 não dá, repito 7, e agora eu vou ver o próximo número primo. Qual é o próximo número primo? É o 3. Existe algum número dividido por 3? Tem. 3 por 3 dá 1, então vou dividir por 3, coloco o resultado logo abaixo, olha. Repito 1, agora 3 dividido por 3 dá 1, 7 dividido por 3 não dá, então não dá para dividir, tá ali. Vou ver qual é o próximo primo agora que eu posso realizar essa divisão. O 5 é primo, mas o 7 não é divisível por 5. O 7 é divisível por 7 e o 7 é primo, então a divisão vai ser 7. Realizando essa divisão, 7 por 7 dá 1, então chegou no final. Então agora, como todos os resultados foram igual a 1, eu posso agora achar o meu MMC desse número. Então, MMC de 8, 12 e 28 é 2 a terceira vezes 3 vezes 7, que no caso dá 168. Então, 168 é o mínimo múltiplo comum para os três números ao mesmo tempo, ok? Então, nós temos aí. Vamos lá para o próximo exemplo, para fixar a ideia do MMC. MMC é mínimo múltiplo comum, ok? Então, vamos lá.
O MMC de 32, 45, 72. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou escrever os números, tá certo? Alinhados ali do lado. Depois eu vou e coloco aí, divido pelo menor primo. Então o menor primo que nós temos é 2 e tem número par na linha, não tem? Então dá para dividir. Então 32 por 2 dá 16, 45 dá para dividir, repito, 45. 72 por 2 dá 36. Tem número par? Tem 16 e 36. Então por 2 de novo. Vamos lá, 16 dá 8, 36 dá 18, repito, 45. Tem número divisível por 2? Tem. O 8 é por 2 e o 18 é por 2. Então dividindo por 2 eu tenho 8 por 2 dá 4, 45 repito de novo, que não dá para dividir. E o 18 eu divido por 2 dá 9. Agora tem o 4, 4 é dividir por 2, de novo eu vou dividir por 2. Dividindo por 2 vai dar 2, repito, 45 e o 9, que nenhum dos dois é dividido. Agora mais uma vez divido por 2, 2 por 2 dá 1, repito, 45 e 9. Agora não tem mais nenhum número dividido por 2, porque não tem número par. Então vamos agora para o próximo número primo, que é o 3. Tem algum número dividido por 3? Tem o 9 e 45, são divisíveis por 3. Então divido por 3, eu vou obter o seguinte resultado: 45 por 3 dá 15 e 9 por 3 dá 3. Tem número dividido por 3? Tem. 15 é por 3 e o 3 é por 3. 3 por 3 dá 1 e 15 por 3 dá 5. Agora não dá mais para dividir por 3. Então eu vou ao próximo número primo, que é o 5. Dividindo 5 por 5 dá 1. Pronto, o resultado todo foi divisível por 1. Então o que eu faço agora? O MMC de 35, 45 e 72 é 2 à quinta vezes 3 ao quadrado vezes 5, que no nosso caso vai dar 1440, ok? Então esse é o MMC, tá certo? Então o máximo divisor comum de dois números inteiros é, que como nós vimos aí, acabamos de ver o MMC, agora nós vamos ver o MDC. O MDC é o máximo divisor comum. Nós vimos o MMC, agora vamos ver o máximo divisor comum. O máximo divisor comum para dois números inteiros é quando é divisível por todos eles. Vamos lá. O MDC de 16 e 34 é 4. O MDC de 30, 54, 72 é 6. Então como é que nós vamos fazer isso? Existe um dispositivo para você fazer a decomposição simultânea dos números, ok? Como nós aprendemos ali, tá certo? Essa decomposição simultânea ou fatoração simultânea consiste em dividir várias vezes até chegar ao mínimo múltiplo comum entre eles, desde que todos eles sejam divididos pelo menor primo, ok? O MDC é obtido pela multiplicação dos fatores primos comuns, ou seja, os fatores dividem o mesmo valor ao mesmo tempo, ok? Vamos ver um exemplo prático para facilitar a sua vida. O MMC, vamos lá, de três números, 120, 240 e 70. Pegar logo o número grande. Coloquei, primeira coisa, eu vou alinhar os três números, passar uma linha vertical do lado, e agora eu vejo, o menor número primo é o 2. Então tem algum número divisível por 2? Tem. Os três são divisíveis por 2? Vamos ver. O primeiro é par, dos 120 é par. O segundo é par, o terceiro é par. Todos terminam em 0, então é divisível por 2. Os três são comum, divide comum. Então divido por 2, coloca lá a divisão do primeiro número primo e faça a divisão e coloca o resultado logo abaixo. Então, 120 por 2 dá 60, 240 por 2 dá 120 e 270 por 2 dá 135. Os três números são divisíveis por 2? Não, o 135 não é um número par, então não é. Então não posso fazer. Então agora eu vou pegar o próximo número primo. Qual é o próximo número primo que eu tenho? É o 3. Vamos ver, os três números são divisíveis por 3, vamos lá, 60 é por 3, 120 é por 3, 135 é por 3. Então vamos lá, vou fazer a divisão por 3. Fazendo a divisão por 3, eu vou ter o seguinte, eu vou lá e coloco o resultado. Tá certo? Coloco o resultado, 60 por 3 dá 20, 120 por 3 dá 40 e 135 por 3 dá 45. Então agora vamos ver, os três números são divisíveis por 2? Não, nem por 3, mas os três são por 5, não são? Então olha só, o primeiro é 0, o segundo termina em 0 e o último em 5, então é por 5. Então o próximo número par é o 5, então vamos lá, 20 dividido por 5 dá 4, 40 dividido por 5 dá 8 e 45 dividido por 5 dá 9. Então eu tenho resultado. Então veja bem, eu tenho 4, 8 e 9.
Não tem. Tem algum número divisível por 7? Não. Então não dá, acabou porque o 4 já é pequeno. Então chegou nesse ponto, eu agora tenho o meu MMC. O resultado não dá mais para dividir. Então o MDC entre 120, 240 e 270, no caso ser 2 vezes 3 vezes 5, que é 30. Então 30 é o número que divide os três ao mesmo tempo, sem nenhuma dificuldade. Tudo bem? Vamos para o próximo agora. Mais um exemplo para você fixar essa ideia de MDC. Já vimos o MMC, agora o MDC. O MDC de 30, 36 e 72. A mesma coisa que nós vamos fazer, vamos alinhar os números, colocar, traçar uma vertical do lado e agora vamos dividir. Os três são pares, é divisível por 2, então a primeira coisa eu vou dividir por 2. O primeiro dividido por 2 dá 15, o segundo dividido por 2, 36 dá 18, 72 dá 36. Os três são divisíveis por 2? Não, o primeiro termina em 5, não é divisível por 2, então não dá. Vamos para o próximo número primo, nós temos o 3. O 15 é por 3? É. O 18 é por 3? É. Então, o 36 é por 3? É. Então, nós vamos colocar e fazer a divisão por 3. Fazendo a divisão por 3, o primeiro dá 5, tá certo? No segundo, 18 por 3 dá 6. E o 36 por 3 dá 12. Então, agora vamos tentar dividir. Tem algum número divisível por 5? Não, porque não termina em 5. O 7 também não. Então acabou, não tem como mais fazer divisão comum aos três números. Então o que eu faço agora? Achei o meu MMC. O MMC de 30, 36 e 72 é o número 6. Então o número que divide os três ao mesmo tempo é o número 6. Divide os 3 por 6, eu vou obter os resultados necessários, ok? Vamos para a próxima? Isso, agora acabou. MMC, espero que você tenha aprendido. Vou colocar depois, fazer uma aula de exercício para que você possa praticar juntamente comigo, tá certo? Espero que eu tenha ajudado a você melhorar os seus conhecimentos. Mas não deixe de se inscrever no canal, deixe o like e faça um comentário positivo ou negativo para que a gente possa melhorar os nossos vídeos, ok? Aguardo, fico atento a todos aí e que você possa aprender cada dia mais e mais.